Vamos iniciar a live. Sejam todos muito bem-vindos nessa live. Eu sou o Caipira. Eu sou o Caipira, não. O Caipira é o cara do lado aqui, o Caipira Kruger. Eu sou o Capitão Barba Rala. E já estamos aqui com o Isaías. Então, por favor, não tenha nenhuma Manassés aqui. Aí? Estamos te ouvindo perfeitamente. E você ouve a gente? Você ouve a gente? Não estou ouvindo, não. É que eu acho que deve ter alguma configuração. Deixa eu vir no zap aqui. Já começou. E agora, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Viu o barulho? Tô ouvindo, Saiu por aí, por baixo. E agora, tá me ouvindo? Nós estamos te ouvindo sim. Olha só, eu acho que meu filho, ele tinha tirado um negócio simples aqui. Ele tirou o volume aqui no computador, por isso que eu não estava ouvindo vocês. Normal. Sem problema. O Caipira já conseguiu resolver o seu problema aí? Se o microfone tá saindo som pelo microfone? É aqui na configuração aqui da tela aqui, nossa aqui. Fechou. Bate na webcam só pra gente saber assim, ó. O som tá vindo pelo microfone mesmo. E aí eu tava conversando com... Já que você demorou um pouquinho, Caipira, pra chegar na live, eu tava conversando com o Isaías pra gente bater um papo sobre grande conflito e adventismo veterano, né? Tava perguntando pro Isaías, ele falou que ele se batizou em 96, cara. Ele se batizou antes do milênio. Não, cara, o cara é do milênio passado, pô. O cara já é tiozão já, e já perdeu os cabelos já. Tá carequinha aí. Aí eu pensei assim, ó, bora trocar uma ideia sobre isso, né? Mudanças que se puderem focar um pouquinho as suas câmeras aí, ó, acho que vai ficar melhor a gente trocar uma ideia nesse sentido assim. Foca um pouquinho, isso, joga um pouquinho mais pro meio, aí, regulado. A gente trocar uma ideia sobre isso, né? Sobre as mudanças que o Adventismo passou, porque eu particularmente me batizei em 13 de fevereiro de 2011 e frequento a igreja desde o final de 2010. E eu percebi que existe essa mudança. Até 2015, você tinha muita gente falando sobre profecia, você tinha muita gente que fazia estudos mais aprofundados. Hoje, é raro você ver um membro comum falar sobre profecia. Né? Até os próprios pastores, e não é uma crítica, é um fato, os pastores hoje eles preferem subir nos púlpitos e contar a história da própria vida do que falar sobre um tema bíblico, mais bíblico. Né? Eles pegam um texto, conta a história da própria vida. A careta do cidadão. Conta a história da própria vida e aí lê um versículo bíblico que fala que pregou, né? Então, o que vocês acham disso aí? Começa aí, Caipira. Você que já caiu de paraquedas. Então, cara, aqui na região que eu moro aqui, tem bastante gente boa, né, cara? Principalmente, assim, o pessoal aqui é mais chegado nessa pegada de profecia, Apocalipse, Daniel, né? Então, mas de vez em quando a gente pega alguns pregadores assim, né, nessa vibe atual, né? De falar menos de pecado, né? Menos do futuro e mais do ego do ser humano, né? Daquilo que o povo quer ouvir para acalentar o pecado dele, né? Mas, infelizmente, isso acontece em todo quanto é lugar, e é por aí, né? Mas nós vamos devagarzinho, Deus vai levando a obra do Evangelho e mostrando para a gente quem é que está realmente querendo levar a mensagem angélica, né? É isso aí. Já tá pegando meio a meio aí. E você aí, Isaías, como é que tá a situação? Eu vou falar assim, daqui o que eu percebo, a minha percepção de mundo hoje, né, da igreja, nós estamos vivendo um momento de várias frentes, né, sobre a questão de Bíblia, do culto, da religião, né, você vê assim, estourando todo tipo de perfis, né, de liturgia, de também interpretação de Bíblia, de não interpretação, né? Então são várias frentes. E um tempo atrás, quando eu entrei na igreja, isso era reduzido, não tinha assim várias frentes. E tem uma parte elogiável, porque eu percebo assim que existia mais interesse pela Bíblia, pelo estudo da Bíblia mesmo,
a percepção que eu tenho da minha época. Mas, assim, também tinha um probleminha, porque eu já vivi uma época que existia, por exemplo, um problema de interpretações forçadas da Bíblia, entendeu? Você utilizar textos fora de contexto, né? Havia esse problema, né? Mas existia um interesse maior, assim, pelo estudo, né? Apresentação mais racional, conhecimento, né? E hoje não, pipocou aí todo tipo, né, de segmentos e a gente tem, em grande parte, um desinteresse pelo estudo mais profundo, né, numa parte. E hoje dá para a gente conversar muita coisa aí, né? A gente tanto vai ter aqueles que não têm nenhum interesse por teologia, por exemplo, e você vai ter aqueles que aproveitam o momento da fragilidade da interpretação correta, aprofundada da verdade, e apresentam uma alternativa que também não é a verdade. Então você está pipocando todo tipo de interpretações e de segmentos, né, diferentes dentro da igreja. É um fenômeno aí interessante para a gente estar refletindo, né? Do momento que a gente vive, essa onda aí, né? Sim. Uma coisa que eu observo, né? Você mencionou a palavra várias frentes. Quando a gente volta para a galera, não que todo mundo da velha guarda seja mais estudioso da Bíblia, não é isso que eu quero dizer. Mas antigamente existia um forte apelo dos leigos, eu digo dos leigos, né? Para o estudo da Bíblia. Então, o ancião da igreja ia pregar, ele falava de Bíblia e ele pregava a Bíblia e ele convidava o pessoal para fazer parte da Bíblia, estudar a Bíblia. Lição de escola sabatina, o negócio era muito forte. E eu percebo que de uns anos para cá começou-se preocupação de falar de vários temas. Então, muita questão de autoajuda, né? Pessoas com depressão, aí começou a trazer psicólogo, aí questão de música, né? Eu entrei por volta de 2012, 2013, tinha discussão de música. Pode ou não pode bateria? Hoje já não se questiona mais isso, né? Tem igreja que tem bateria, tem igreja que não tem. E ficou essas discussões. Só que a gente acabou se perdendo um pouco daquela identidade. Perdeu um pouco da identidade, que é o adventista estuda a Bíblia. Né? O adventista estuda a Bíblia. Verdade. Acho que a gente perdeu um pouco isso. Né? Fala um pouco aí, Caipira. Você é o mais novinho da gangue aqui, então você tem que falar também. Conhecer que o povo adventista aqui é conhecido como o povo da Bíblia, né? O pessoal aqui já fala assim, se você estudar com adventista, você vai virar um. Então, eu acho que, dependendo do contexto que a gente está vivendo aí na localidade, no nosso país, a gente acaba enfrentando um pouco dessa dificuldade de uma identidade mais profunda, mais raiz, né? Mas, ao meu ver, por esse lado aqui, na região que eu moro aqui no Paraná, aqui perto do Iapê, que agora é a FAP, né? O pessoal aqui ainda é um pouco mais tradicional, né? Por exemplo, amanhã nós temos um junta-panela do 13º sábado, que já foi, né? Tivemos que adiar por causa de alguns eventos aí, e é proibido levar refrigerante e levar churrasco. Carne, churrasco, entendeu? Então, assim, ainda estão tentando se manter alguma coisa que em muitos outros lugares está deixado para trás. Não que isso seja ponto de salvação, mas vamos dizer assim, a gente tem que se manter alguns princípios que a igreja defende através do exemplo, né? Quando o povo de Deus ali se rebelou contra Deus a nova terra, um dos motivos foi justamente esse, né? Reclamavam por falta de carne, por falta de água, né? E acabaram pondo dois à prova. Então, certo tipo de coisa a gente tem que evitar justamente pelo nível de conhecimento que a gente tem.
Pode falar, Isaías. Então, não, então, inclusive, tinha o famoso Chico Bíblia, né? Um tempo atrás, ganhou o concurso mundial, campeonato bíblico, né? Ganhou até de judeus, né? Extremamente judeus que tinham ali praticamente o Antigo Testamento de cor na cabeça ali, e o Chico Bíblia ganhou. Então, a gente tinha uma geração passada que era bastante bíblica, realmente. Isso foi se perdendo. Outra coisa interessante também, que tempos atrás era incomum um adventista sair da igreja adventista e ir para outra denominação. Quando ele afastava da igreja, então você vê que o senso de identidade era tão grande, e pertencimento à identidade, o conhecimento, né, da identidade da igreja, que ele saía, mas um dia ele voltava, tinha que ser para a igreja adventista, não iria para outra igreja. Hoje eu conheço vários, que, por exemplo, eu tenho um conhecido meu aqui, que foi para a Cristã do Brasil, entendeu? É muito louco isso, como é que uma pessoa que esteve na Adventista vai para a Cristã do Brasil. Tem uns que foram para Batista, que eu conheço, tem gente adventista que foi para Presbiteriana. Inclusive, não tem nem um mês, tem um ministério da nossa igreja nos Estados Unidos que estava promovendo a guarda do domingo, né? Um ministério à la Nova Semente, nos Estados Unidos, defendendo, assim, claramente o domingo no lugar do sábado, né? Tanto que o ministério inteiro precisou ser removido, né? Gerou uma celeuma, um problema aí da igreja nos Estados Unidos. E isso era impensável um tempo atrás, né? Hoje em dia já você vê essa perda da identidade do nosso povo, né? Pessoas já não conseguem mais ver diferença, né? Entre algumas particularidades de conhecimentos bíblicos que a nossa igreja historicamente tem. Irmão, fim dos tempos, né? A gente sabe pela profecia que isso ia acontecer. Mas, ao meu ver, o fato do povo viver pulando de galho em galho não é um problema assim que você vai querer apontar o dedo para a igreja, para a sua liderança. Porque a igreja ela mostra o caminho. Eu acho que vai da pessoa, do caráter dela querer ter uma relação com Deus e sua palavra. A partir do momento que você tem um tempo para estudar isso aqui de qualidade e seguir, logicamente, aquilo que a igreja te aponta, eu acho que dificilmente você vai realmente, como você falou, procurar uma outra denominação que foge muito dos princípios que a gente isso que acontece principalmente nessa região, de muitos saírem da igreja adventista, se afastarem por conta de alguma dificuldade e pouco tempo depois eles voltam. E já mais, um tempo mais recente, a galera que é um pouco mais jovem, e já se permite essa ideia, eu não quero na igreja adventista, vou na batista, vou na assembleia, porque eles têm uma noção diferente do que a igreja não tem raiz no texto bíblico. Então o cara acha que a igreja tem que ser um self-service, né? A igreja tem que fazer o gosto do peão. Eu já penso ao contrário. Quanto mais a palavra de Deus dá na minha cara, eu acho que é esse caminho que eu tenho que seguir. Isso que eu percebo nessa mudança que você tem, Caipira e Isaías, é um detalhe muito interessante não só da questão da nossa igreja, né? Mas é uma questão dessa nova geração. Por exemplo, nós viemos, o Caipira é mais velho que eu, o Isaías com certeza também, muito mais velho que eu. Em 96 eu tinha 4 anos de idade, né? Nós somos numa época de ganguismo. O que é ganguismo? Era assim, a turma do bairro, que eu moro em Piedade, Caçapava. A galera de Piedade, se trombasse com a galera do Jardim Esperança, era paulada, tá ligado? Então, era muito esse ganguismo, né? Eu sou da escola tal, se eu trombar com o maluco da escola tal, vai dar briga. Então, a gente
a gente vivenciou um pouco isso, né? Eu, pelo menos, digo, eu que sou mais novo que os três. Eu também, eu vivenciei também. Inclusive, literalmente, na época da escola, tinha os grupinhos, né? Cada um tinha sua tribo. Literalmente isso aí. E também na igreja também, realmente tinha esse... Tanto que tinha muitos debates, a gente marcava debate com o cara da Testemunha de Jeová, era bem interessante, tinha esse negócio mesmo. Isso, nós vivemos isso. Que hoje parece, para quem está assistindo, algumas pessoas mais velhas podem falar, tá, não precisa dizer isso, Barba Rala. Mas eu preciso dizer que hoje a geração millennial e a geração alfa, a geração millennial, que é os nascidos de 2000 para frente, e a geração alfa, que são os nascidos de 2010 para frente, eles já não têm essa visão de mundo. Já é outra coisa. Quando eu entrei na sala de aula para dar aula, eu perguntei assim, que música vocês escutam? Eu achei que eu ia chegar lá e só ia trombar com fãs de funk e Anitta. E não é assim. Eles não são eles não são bem fechados em gangues, em tribos, em grupos. Não são. A sala não se comporta desse jeito. Os adolescentes não se comportam dessa forma. E eles têm uma visão mais ampla das coisas. Nós não, nós somos bairristas, nacionalistas, né? Se você pegar a molecada mais nova, eles não têm essa visão de identidade. Eu sou paranaense, eu sou paulista, eu sou brasileiro. Eles não têm essa noção. Para eles querem viver e não tem muito essa preocupação. E como isso afeta o adventismo? Exatamente desse jeito. Por quê? O cara que ele saía da Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista, ou da Igreja Presbiteriana, e se tornava adventista, ou o cara que se tornava adventista, ele carregava a bandeira. Nós somos dessa geração que, pelo nosso jeito de viver, pelo jeito que a gente viveu socialmente, a gente carregava essa bandeira, a gente carrega essa bandeira, né, com orgulho. Eu sou adventista. Só que hoje parece que, no momento em que o adventismo ele é mais aceito lá fora, parece que nós temos menos orgulho de ser adventista. Eu não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, né? Por causa dessa liquidez, né? Por causa dessa liquidez. E vamos fazer o quê, né? A gente tem que conviver com isso e se preocupar em construir essa identidade, trazer esse orgulho do ser adventista, né? Para a molecada. Para eles entenderem que não é só ir na igreja, mas existe uma mensagem e um mundo, um estilo de vida. Ser adventista é ter um estilo de vida diferente das outras pessoas. Interessante, é um fenômeno social e mundial que influencia a igreja, né? É um fenômeno muito maior do que algo que acontece dentro da nossa igreja, né? Interessante, né? Isso aí eu concordo com o Barba aí, né? A sociedade está influenciando a igreja. A mentalidade mudou, né? Hoje nós estamos vivendo a época pós-moderna, né? E o homem mudou a forma de conceber o mundo, de ver as coisas, e isso influenciou a igreja. Hoje a gente tem pessoas com outra cosmovisão, outra mentalidade. A perda da identidade é um fenômeno não só nas corporações, instituições, mas pessoalmente, né, individual, né? As pessoas elas estão perdendo a própria identidade. Então, tem dificuldade de manter a sua própria história, a sua própria identidade. E isso acontece com a igreja, né? Interessante, com as instituições. Eu vejo assim, é impressionante como nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, essa ideia de pós-modernismo tem fazido com que o chamado essencial do evangelho de uma igreja militante que sai no campo, no mundo, para ceifar, ele está indo ao contrário daquilo que Cristo disse, né? E hoje, se você é uma pessoa mais raiz, você é chamado de radical, né? Então, a gente tem que perceber o seguinte, a igreja é chamada a sair do mundo e não a trazer o mundo para dentro dela. E a gente está percebendo que o inimigo está conseguindo, aos poucos, com suas lábias,
com seu jeito sutil, enredar muitas pessoas. Em muitos tempos que antes, mesmo não vivendo alguns princípios da palavra de Deus, ainda tinha um ar de solenidade e respeito, e hoje em dia isso já se perdeu. Eu não acho que essa questão de solenidade, eu acho que não tenha se perdido, porque desde que eu tô na igreja, sempre o adventista sempre foi muito. Na igreja ele zanza muito, né? Nós adventistas temos a tradição de zanzar muito dentro da igreja, entre as mudanças de liturgia, porque também ficar sentado 4 horas na igreja é complicado, né? Mas, como que eu posso dizer? Tem as frentes de preocupação também, né? Como eu disse, uma mudança cultural de uma geração para outra, faz ter outra mentalidade e outras preocupações. Até estava comentando com o Isaías antes da live começar. Por exemplo, depois de 2015 começou-se muito essa questão de psicologia, né, dentro da igreja. Olha, porque aumentou-se os casos de depressão, de pessoas depressivas, de pessoas que precisam de uma ajuda de um psiquiatra. E aí muitos sermões se voltaram para esse estilo, né? E aí muitos pastores começaram, ao invés de trabalhar o texto bíblico, começaram a ficar contando história da própria vida. Cara, se tem um bagulho que eu odeio não só o pastor, mas o pregador, mas principalmente o pastor me incomoda, do cara subir no púlpito e ficar contando a experiência dele. Olha, porque quando eu era pastor na igreja tal, eu conheci uma pessoa que era assim, e aconteceu isso, e assado. Cara, isso me irrita, porque por mais que a nossa experiência pessoal seja importante, ela não é para ser usada constantemente, né? Ela é para servir como uma maneira de aproximar o público de você, mas não a história em si ser o foco dela. O foco do sermão tem que ser a Bíblia. Qual foi a última vez que eu ouvi um pastor pregar sobre profecia? Ou trabalhar um tema para fortalecer a igreja? Não tem. Membro comum? Membro comum é só lenga-lenga. Então, às vezes dá desânimo, né? E para quem é da velha guarda, quem viu como os adventistas de antigamente se posicionavam, né? Hoje você pega algumas pessoas para pregar, elas começam a contar a história da própria vida e dá dó, cara, dá pena. Tipo, nós que temos pregadores da terceira mensagem angélica. Não só pregadores, é uma obrigação nossa, velho. Olha que eu não sou especialista em profecia, mas é uma obrigação do adventista pregar sobre as 3 mensagens angélicas. Você não encontra mais isso. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre isso? Daniel 25, Daniel 7, Daniel 2. O básico a gente esqueceu. A gente começou a se preocupar com música, começou a se preocupar com liturgia, começou a se preocupar com um monte de coisa, psicologia e tal, e a gente está se esquecendo da profecia, que é aquilo que tornou os adventistas aqueles que foram. Isaías mencionou o Chico Bíblia, cara. Se você me perguntar como são os 10 mandamentos hoje, eu não consigo dizer os 10 de uma vez. Eu não tô falando de alguém de fora, tô falando de mim. Pois é. Rapaz, é bem isso mesmo. Hoje em dia, a gente tem poucos pregadores, né? A gente está tendo coaches, né? Até palestrantes motivacionais e ainda de baixa categoria. Mas a igreja é o lugar de pregar a palavra, né? E pregação é isso. Nós até podemos utilizar alguma coisa da abordagem da psicologia ou alguma ilustração que seja de elemento externo, mas isso aí seria como as janelas num sermão, as janelas de uma casa. As paredes, a fundação, a estrutura mesmo tem que ser Bíblia. Isso aí é o tema, a coluna vertebral ali da mensagem, mas é incrível mesmo. Por exemplo, uma vez eu vi um sermão, quer dizer, eu não ouvi, foi divulgado essa mensagem e depois eu fiquei sabendo da fama, né? E ainda foi numa sexta-feira à noite, num dia de sábado, onde o tema, era um tema jovem, o tema foi os Vingadores. Quando saiu lá os Vingadores no cinema, né? O pregador aproveitou essa deixa aí dos Vingadores
E o problema é que tornou a coluna vertebral da mensagem, né? Eu até não vejo problema se você pegar como um recurso de uma ilustração, uma janela na sua mensagem, né? Do cinema aí e tal, tudo bem, mas ficou claro, pelo que eu vi ali, que não foi uma janela, foi as paredes, a estrutura toda da mensagem, entendeu? Tanto que os jovens que conversaram comigo, eles voltaram só falando do cinema, dos Vingadores, não falaram da Bíblia de Jesus. Então, esse é um problema. Então, assim, o problema dos pregadores coaches, que está tendo muito hoje, é isso. Um distanciamento da Bíblia de verdade. Né? E usa qualquer outro recurso. Então, a gente não está tendo sermão, a gente está tendo uma palestra sobre um outro tema qualquer que não seja a Bíblia. Se for para ir numa palestra assim, a gente tem pessoas muito mais preparadas do que dentro da igreja para a gente participar dessas palestras. A igreja, né, é o lugar onde realmente a coisa é a palavra, né? A gente aqui, as mensagens, tudo deveria estar muito bem fundamentadas na palavra de Deus, na Bíblia. Isso aí. Quer falar alguma coisa aí, Caipira, ou eu aproveito o gancho e você aproveita depois? Pode falar aí. Cara, você mencionou Vingadores aí, Isaías. Eu vou pegar um sermão que eu vi num sábado de manhã. Ó. Isso que você ouviu numa sexta-feira à noite, eu ouvi num sábado de manhã. Mano, a pregadora, isso foi uma pregadora, cara. Velho, a pregadora passou o sermão inteiro falando de filmes, de desenhos, disso, daquilo. Cara, eu curto desenho, eu curto filme, tá ligado? Eu curto. A gente cresceu vendo isso, a gente cresceu vendo X-Men clássico, X-Men Evolution, Naruto. Cara, Naruto hoje ele é um clássico, a gente viu o bagulho passando na SBT. Mano. Então assim, eu sei do que essa galera até consegue conversar. Mas o problema é que a pregadora, ela só falou disso e ela não estruturou o público certo. Teve velhinha que saiu chorando, cara. Velhinha. Pô, a velhinha ela foi... Imagina a velhinha, 80 anos, 70 anos. Ela saiu de manhã da casa dela, ela falou assim, eu vou pra igreja pra ouvir a palavra de Deus. E ela chega lá, cara, e ela ouve um sermão horrível, pavoroso, assustador sobre os filmes. Sobre seriados, sabe? Eu entendo a importância desse tema, mas ele não é para um público que tem aí pessoas mais velhas. Por exemplo, se eu sair da minha casa, eu saio 25 quilômetros a igreja onde que eu vou. Se eu sair da minha casa para ir para a igreja, seja 20 quilômetros, 25, 10, 7 quilômetros, eu vou para ouvir a palavra de Deus. Se o cara ficar fazendo muita comparaçãozinha com futebol, com isso, com aquilo, cara, eu já perdi minha ida. Não, já perdi minha ida, porque se o cara chegar lá para mim, abrir lá qualquer capítulo da Bíblia, ler e falar qualquer coisa em cima do texto, tentar explicar o texto, é isso, porque eu saio fortalecido. Agora, o cara chega lá e começa a contar a história da própria vida, como o Isaías colocou, a estrutura, por exemplo, o cara contar a história da própria vida, ele levar 1 a 2 minutos para contar uma experiência, beleza, o sermão tem 25, 2 minutos foi para elucidar e trazer o público, tentar se aproximar do público, né? Tentar criar esse link com o público e trazer ele para o sermão. Mas não, cara, o que eu vejo é o cara contar uma história, 2 histórias, 3 histórias, falar um versículo bíblico e finalizar como se ele tivesse feito um grande sermão. Fora que você tem aqueles caras, é muito comum, que você dá o microfone na mão do cara e o cara não para de falar, né, meu? Você não sabe quando que o desgraçado vai parar de falar. Não! Eu tô falando sério. O cara não fala nada com nada, faz um sermão gigante e só toma o seu tempo. E aí alguém pode estar olhando e falando, nossa, mas como você é irreverente. Não, o sermão tem que ter início, meio e fim. Qual que é o início? Olha, gente, hoje eu vou falar sobre Daniel capítulo 2. Fale sobre Daniel capítulo 2, finalize e vai todo mundo embora para casa almoçar meio-dia. Tá perfeito. Tá perfeito. Não, todo sermão do Desgramado é 45 minutos. Aí você vai ver o que ele falou, ninguém sabe. Porque o cara falou um monte de coisa. Né? É isso. Fala aí, Caipira, um pouco. Eu tô cansado de falar aqui. Então, um problema que eu vejo, assim, quando acontece esse tipo de coisa,
É que a pessoa ela não tem um conhecimento necessário de como se estrutura um sermão ou uma palestra, né? E às vezes ela acaba ali imprimindo 10 folhas e quer passar aquelas 10 folhas ali em meia hora, 40 minutos, e de qualquer jeito ali correndo com o tempo, não consegue explicar nada do que tinha em mente, né? E acaba com o pior, que ela não se expressa direito, quem está do lado de lá ouvindo, não sai, né, com aquela sensação de que foi saciado, né, pela mensagem. Então, eu acho assim que uma regra simples que eu coloco no sermão é início, meio e fim, dentro desses tópicos, que é apresentação, leitura do texto, exposição e tchau, obrigado, vamos embora para casa. Porque senão eu vou acabar me perdendo naquilo que eu mesmo posso falar, né? E não mantenho o foco. De repente você está falando daquilo, você lembra de outra coisa, um irmão te faz uma pergunta ali, você já vai saindo fora do contexto que você tinha. Então, isso realmente acontece muito na igreja. Só que muitas vezes assim não é uma falha de que a igreja não preparou a pessoa. Eu acho que vai parte da própria pessoa ela buscar o conhecimento devido para ela se aperfeiçoar naquilo que ela está querendo ajudar dentro do corpo de Cristo. Né? Sim, acho que a busca individual ela é muito importante. Só que hoje você não tem mais esse apelo com tanta frequência, né? Você não tem. Hoje, só 10 segundos para eu falar o que eu tenho que falar aqui. Hoje o adventista ele fala assim, vai fazer um estudo bíblico lá com a Novo Tempo, né? Porque a Novo Tempo envia o estudo bíblico, envia a pessoa certa, né? E aí a gente acaba terceirizando o estudo bíblico. Isso aí é muito, mas muito comum. Querendo ou não, nós estamos perdendo o nosso espírito missionário. O adventismo tem perdido o seu espírito missionário. Por quê? Porque ele começou a se preocupar com várias frentes, vários assuntos de uma vez, e ele se esqueceu daquilo que tornou o adventista. O que torna o adventista? O estudo sobre profecia. Falar da vinda de Cristo, né? Falar da vinda de Cristo. Você não encontra, cara. Você não encontra. Mas é isso aí. Matraca um pouco aí, seu Isaías. Tô falando besteira demais. Não, isso aí eu assino embaixo também. A igreja, eu tenho tido muita desordem, né? Uma coisa assim, tem que cuidar muito é com a decência e a ordem, né? Na liturgia, no culto, tudo mais. Eu fico pensando assim, quando a gente vai comparecer num tribunal, os advogados preparam, né? Todo mundo prepara o que vai falar lá, né? Então, imagina na igreja, né? Que é o lugar assim mais elevado, provavelmente, que a gente tem na Terra, é quando a Assembleia reúne ali, né? Perante Deus, né? Um encontro com Deus. Então, a gente tem que ter um zelo ali pelo que acontece. Eu cuido até do português, igual eu sou ruim de português, mas quando eu vou pregar, eu até tenho cuidado para não ficar falando muito assim aleatoriamente o que vem na minha cabeça, porque eu vou acabar falando muitas coisas erradas. Eu estudo muitas palavras e escrevo antes, justamente para tentar não pecar até mesmo no português. Aqui, numa conversa informal, né? Já iria cometendo uma falha aqui. Na conversa informal, a gente, né, tem mais liberdade para errar e tudo mais, mas na igreja a gente tem que ter todo o cuidado com a decência e a ordem, inclusive nos cultos de quarta-feira, uma coisa que eu sempre falo com os irmãos. Alô, irmãos, com muito cuidado, né, que eu sei que tem as velhinhas que gostam de falar bastante. Eu falo, olha, tenta trazer os pedidos de orações de vocês já prontos de casa, entendeu? Os pedidos, os agradecimentos, entendeu? Certinho o seu texto, como que você vai começar, vai terminar. Porque a gente, na igreja, tem que cuidar para ter, né, um grau aí de decência e ordem. Porque as pessoas começam a falar ali, a gente começa a ver que não está tendo. Tem pessoas que às vezes nem tinham um grande motivo para fazer um pedido de oração e agradecimento, fala só por falar ali, entendeu? Então, assim, às vezes é melhor ficar em silêncio.
porque cansa os anjos, né? Se a gente não tem um culto organizado, né? Na igreja. O sermão também, hoje, eu gosto, principalmente de sermão bem pregado, que tenha muito conteúdo, principalmente teológico, né? O que mais me chama a atenção numa mensagem conhecimento novo é quando eu aprendo, uau, esse cara pesquisou para pregar. Então, o conhecimento, né? Que é algo raro hoje, mas né, ainda tem pessoas que pesquisam para montar o sermão delas. Então, esses sermões eu gosto, e se fosse para demorar 2 horas pregando, eu acho que eu daria conta de ficar ali ouvindo, mas não é o normal. Hoje, um sermão deveria durar no máximo aí 25 minutos, idealmente 20, né? 20 minutos aí, porque muitas cabeças é aquilo que a gente falou, o ser humano mudou, o ser humano é outro hoje. Né? Eu lembro no passado que o Bulhon já pregou uma noite inteira numa vigília. Né? Hoje não é um novo tempo, não é mais o que Deus me livre. Né? Você quer me torturar e falar do Bulhão, rapaz? Ainda falar que o cara pegou a noite inteira? Pregou a noite inteira. Né? Esse é o culpado por estragar os pregadores da igreja adventista. Termina de falar e eu explico por quê. Eu vou também, já que você falou, eu vou falar um pouquinho sobre a influência do Bulhão na igreja, mas essa questão do sermão ser 25 minutos vai alcançar melhor todos os públicos, porque você tem ali as velhinhas, você tem as crianças e você tem aqueles que têm grande dificuldade de concentração. Então você precisa ter essa inteligência, né, espiritual aí, de entregar o recado nessa palavra num tempo que o seu público vai absorver, que ele dá conta de absorver. Então tem pessoas ali, né, que não consegue, a mente dele não vai exercitar para ele conseguir ficar concentrado mais de 20 minutos. Já é grande dificuldade, 20 minutos. 20 minutos. Então, a gente deve ser exímio, né? Só que não é fácil você conseguir falar tudo em poucas palavras. Tem algumas pessoas que pensam que fazer um sermão pequeno é mais fácil. Não, aí é porque ele não fez o sermão se ele achou fácil. Porque um sermão pequeno, realmente, bem feito, é a coisa mais difícil. É mais difícil você falar tudo em poucas palavras, mas a gente tem que cuidar disso aí, para conseguir entregar a mensagem no máximo 20 minutos aí, para alcançar esse público que hoje, né, tem dificuldade, né, tudo aí autista, tudo déficit de atenção está em alta hoje em dia, né? Então a gente tem que trabalhar com esse público aí. Sobre a influência Bulhon, você vai falar, mas eu queria falar assim, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem na passada de Bulhon na história. Uma vantagem e uma desvantagem. A parte positiva é porque a nossa igreja ela era extremamente legalista. Você pega a geração ali do governo militar aqui no Brasil, já era uma tendência mundial, mas no Brasil eu acho que a influência do militarismo tornou ainda mais a cultura legalista na igreja. Então, o Bulhon chegou numa época em que era bastante enfatizado Cristo, o exemplo. Cristo é muito importante, né? Cristo é o nosso exemplo, eu vou seguir. Só que a igreja tinha perdido de vista Cristo, o substituto, que é igualmente importante também. Cristo é o nosso substituto. Se não for por ele, eu não sou salvo. Né? Então, isso estava meio que perdendo de vista também. Só que a influência de Bulhon ajudou muitas mentes, muitas cabeças a sair do legalismo, mas, por outro lado, pendeu para o outro lado. Né? Acabou indo, eu acho que foi muito para o outro extremo. Né? E aí eu vou até deixar você falar, Bárbara, que eu acho que é isso que você ia falar. Que a igreja foi arrastada para o outro extremo, que é o extremo do oba-oba, né? Entendeu? É isso aí. Na verdade, não é nem isso que eu ia colocar. O Bulhão, me parece que ele prega bem. Não é o tipo de sermão que eu gosto de ouvir, porque não é que eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender alguma coisa, né? E eu não aprendo nada com o Bulhão. Não, você pode bater
Podem me excomungar da igreja, pelo que eu tô falando, mas eu não aprendo nada com o Bulhon. Porque ele prega para não adventistas. Ele não prega para adventistas. Ele é aquele cara que vai falar sobre fé, experiência. Ele é um pastor tipicamente evangelista. Então, o público dele é de fora, não é de dentro. É tipo assim, Leandro Quadros. Leandro Quadros, o programa do Leandro Quadros não é para adventista ouvir, é para não adventista ouvir. É um programa evangelístico. Na mira da verdade, é um programa evangelístico. É claro que a gente vai aprender com o Leandro Quadros, ele cara que tem muito conhecimento para passar, um cara uma metralhadora na Bíblia, né? O cara sabe muito versículo bíblico, contextualiza, melhorou bastante depois que ele fez o mestrado dele, né? Mas o interesse, o foco é pro não adventista. Só que o que acontece? O leigo, o adventista leigo, ele não percebeu isso. Então, eu vou dizer para você como é que eu conheci Bulhão. É simples assim, ó. Tinha um jovem na minha igreja, hoje ele é pastor. O cara, ele ouvia o Bulhão. Então, quando ele ia pregar, imagina um cara, 20 e poucos anos, pregando com um monte de tiozão de 40, de 50, de 80, de 70, e chamando no meio do púlpito todo mundo de meus filhinhos. Não, imagina eu, tá certo? Eu já tenho uma certa idade, mas imagina eu chamar você de meu filho, Isaías. O Caipira é mais velho que eu, é pai de 4 filhos, você, eu não sei sua idade, mas como você falou que se batizou, você deve ter em torno aí de quase uns 43, 44 anos, mais ou menos, né? E 40, eu tenho 45. 45. Já. Então, pô, você é 17 anos mais velho do que eu. Aí imagina eu chego lá no meio do sermão lá e chamo você de meu filhinho. Pô, Pedro, ele podia chamar de meu filhinho, porque quando ele escreveu a carta dele, ele devia ter lá quase seus 80, 85 anos de idade. Né? Bulhão chamar os outros de meus filhinhos, porque ele já é um senhor de idade. Mas um moleque de 20 anos de idade chamar os outros mais velhos que ele de filhinho, porra, mano, aí você tá de sacanagem. O que mais tinha era pregador pregando com o sotaque do Bulhão. Meus queridos, isso aí foi uma onda, né? E aí o que acontece? Vamos lá. O Bulhão pregando do estilo dele, o Bulhão é zica, mano. Converteu muita gente, fez muita gente chorar e tal. Só que uma outra coisa é eu tentar pregar igual o Bulhão. Eu não tenho a experiência que o Bulhão, eu não tenho a espiritualidade que o Bulhão tem. Eu não tenho a vivência com Deus que ele tem. Aí eu vou tentar pregar igual ele, cara. Aí eu vou lá com meus 30 e poucos anos chamar os outros na igreja de meu filhinho. Porra, mano. Aí não, né? Então, o que acontece? O problema do Bulhão, que eu digo que o Bulhão estragou os pregadores da igreja, ele estragou uma geração de pregadores, porque um monte de gente falou assim, pô, se o Bulhão tá fazendo sucesso e todo mundo fala nele, eu vou fazer igual ele. E muitos líderes de igreja, eles estão fazendo exatamente assim com os sermões. Por quê? O pastor sobe no púlpito, conta uma história, conta 2 histórias, conta 3 histórias, e sai do púlpito contando história. Quando o membro comum vê e ele é um pregador, ele faz a mesma coisa. E aí o que acontece? A gente perde nossa identidade de adventista. A gente perde aquilo que a gente era, estudioso da Bíblia, a gente perde a identidade de falar sobre profecia, né? Agora vamos começar a falar sobre o grande conflito, né? Lição, grande conflito, e é isso, né? O Caipira aí é dessa onda aí dos veteranos já, o Caipirão já está há tempos na igreja, ele entende muito bem isso aí. Pelo que você está falando, o Bulhão foi o primeiro coach da igreja, então. Não que ele foi o primeiro coach, ele foi o cara que enfatizou a graça. Ele enfatizou a graça, a salvação, o ser salvo. Só que ele trouxe uma carga, ele começou a trazer para o sermão adventista a carga emocional. Tá ligado? Sabe, Caipira? A carga emocional, não é? Meio que evangelicalizou, né? Não é nesse sentido, mas o sermão dele era muito emocional. Ele fazia, o Bulhão, ele conseguia fazer as pessoas chorarem. E aí o pregador adventista, ele começou a achar que a igreja só estava, o sermão dele só tinha sido bom se alguém saísse chorando. Né? E não. O problema aí... Não, desculpa. Agora seria a vez do Caipira. O problema do adventista, o adventismo ele sempre foi racional. Olha a fundação da igreja adventista, é racional.
é pelo estudo das escrituras. Como é que a Igreja Adventista surge? Ela surge de um erro de interpretação do William Miller. A gente surge reinterpretando e colocando uma interpretação que eu acredito ser mais correta daquilo que o Miller errou. Então, para isso é racionalidade. Só que o que acontece? O Bullion, ele trouxe a emoção. Só que assim, o brasileiro, ele é 880. Ou ele usa o racional, ou ele usa o emocional. Né? Ou ele usa o racional, ou ele usa o emocional. E aí, cara, é isso. Então, não é coach. O Bullion, o sermão dele não era coach. Nunca foi coach. Mas era aquele negócio emocional. E aí a galera tentou imitar até 2010, 2012. Aí depois disso o Rodrigo Silva começou a crescer, a galera começou a querer imitar o Leandro Quadros, Rodrigo Silva. Alguns se perderam nos sermões coaches e tal, e assim vai. Psicologia. Muita frente se perdeu, né? Eu vejo assim, por exemplo, assim, questão de sermão, mensagem. A Igreja Adventista, ela tem muitos tópicos relevantes dentro da sua própria doutrina. Né? Que se você não ficar ali por cima da casca do ovo, alisando, tentando encontrar pelo e se aprofundar realmente o que está dentro, você consegue passar uma mensagem relevante dentro daquilo ali que traz um Nisto Cremos, né? Tópicos muito conhecidos dentro da igreja como 3 mensagens angélicas, sacudidura, né? Volta de Jesus. Só que tem vezes que isso aí fica tão repetitivo que chega a encher o saco, velho. Parece que você senta lá, pô, mas eu vou escutar um sermão sobre João 14, 1-3, pela 4ª vez no mês. É complicado. E é difícil de você ver um sermão, por exemplo, baseado em Daniel 11. Qual foi o último que você viu? Bem estruturado. Eu nunca ouvi, cara. Bem fragmentado, não, bem diluído ali dentro do contexto que vem enfatizando até a época que Jesus vem e aponta Roma como sendo aquela que traria o abominável da desolação. 13 anos de adventismo e nunca ouvi um sermão sobre isso, Caipira. Nunca. 13 anos de adventismo. Sermão mesmo assim, eu lembro que eu ouvi uma vez, e esse pregador, ele tinha a ideia de separar ali o capítulo de Daniel ali em três tópicos, né? Que ele tinha a ideia de que, na época que ele apresentou, até que eu acatei essa ideia depois, de que Daniel 2, 8 e 9 tinha grande relevância para o capítulo 11. Então, a ideia dele é assim, que o capítulo 2 era mais resumido e o capítulo 11 ia ampliando dentro daquele sonho, né, de cada império as coisas. E ele entendia ali que, por exemplo, ali chegava no versículo 14, 15 para frente, já estava se tratando já dos imperadores romanos. Então, ele começou a dar muita data, muita informação histórica, muita informações teológicas de palavras e por que se aplicava aquelas palavras naquele contexto, como que se ela aplicava no livro de Daniel, no restante da Bíblia. E isso me cativou, cara. Que eu pensei assim, pô, não é qualquer um que faz isso. E o cara não era teologano aqui do IAP, era um cara, acho que ele era muito conhecido na região aqui, um senhorzinho, andava com uma bolsinha da Novo Tempo e falava só de Daniel e Apocalipse. Não sei se o Adolfo já conhecia ele. Não sei se ele era da Central na época. E aquilo me cativou e ele conseguia transmitir a mensagem de um jeito que prendia a atenção da pessoa, porque é o que o adventista gosta. Central, onde Maringá? Central? Maringá. Central de Maringá tinha um advogado lá, esqueci o nome dele Alcides. Doutor Alcides. Não, mas era profundo estudioso. Esse trabalhava na prefeitura, mas não era Alcides, não, era um velho magrinho, rapaz, eu esqueci o nome dele. Bem magrinho, eu não sei se ele era da Central. Só pregava. Ele era do Alvoradão, não era? Ah, então, não sei. Eu sei que na região que todo mundo conhecia ele. E ele sabia como transmitir a ideia que ele tinha do texto. Cara, espírito de profecia, eu acho que comia com farinha e limão por cima. Porque falava de um texto, ele sabia. A Bíblia sabia de cabo a rabo, né? Eu morei um tempo em Maringá. Talvez eu até conheça esse homem aí que você está falando. Hoje eu não sei se
Hoje eu não sei se ele está vivo, porque ele veio aqui logo quando eu entrei na igreja, né? Tava aquele firme de a igreja crescendo e tal. Mas, por exemplo, não é também só sobre Daniel 11. Você, por exemplo, assim, há quanto tempo você não viu um sermão bem estruturado sobre as questões teológicas a respeito do novo céu e nova terra, a respeito do inferno, né, que precisa ser bem explicado o que é o inferno na Bíblia, né, dentro do contexto, o que aquelas palavras ali querem dizer, né, também a respeito de demoniologia, né, isso é bem importante, você está pregando na igreja, mas a igreja está para falar de Jesus lá dentro, pô, mas você tem um inimigo também que ele tem as maneiras de enganar a pessoa que você precisa deixar as pessoas ligadas. O adventista ainda acredita que Jesus não vai pisar na terra na sua volta e que isso vai ser um meio de identificar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Eu acho que o inimigo ele tem muitas maneiras para nos ludibriar do que você ficar batendo só nessa tecla, entendeu? É verdade. Então, a gente tem que procurar expandir. Se eu for ficar batendo um ano inteiro o sermão de Mateus 25, falando da Virgem, de João 14, e mais do que do contexto ali de Gênesis 3 ali, que é o sermão mais batido hoje, cara, eu falar para você, a igreja não vai levantar mais profetas como fazia antigamente. Aquele cara que sai na rua, bate o pé no chão até a formiga sai de perto, que ele sai com a Bíblia de baixo e pega um para dar estudo, ele converte. Não ele, o Espírito Santo, mas a eloquência, o conhecimento do cara transmite, traz confiança. Né? Uma vez o pastor falando, o pastor ele tinha uns 40 anos já de igreja, nem lia a Bíblia direito, já tinha na cabeça, falava o contexto e a igreja meio que boiando, e ele não tinha dado a referência bíblica ali do que ele tá, texto que ele falava. E ele meio que deu um puxão de orelha. Pô, isso aí era para estar de cor na cabeça de vocês. Tava falando ali do contexto de Atos ali do início da igreja, né? Então, eu acho que a pessoa ela deve ter um apego maior por ela mesma, né? De comer o pão da vida ali diariamente. Que aí ela vai despertar para muitas coisas. Você pega, por exemplo, dentro de um conhecimento limitado, assim, igual o meu, cada pregador dando um tipo de pichotada diferente na hora do sermão. Você chega a falar assim, acho que eu perdi uns 10 fios de cabelo da cabeça hoje. E na maioria das vezes, pessoas que deviam ser preparadas. Né? Pessoas que estão fazendo seminário, que é no caso da minha região aqui. Mas porque quem vai perceber isso? Quem está realmente buscando aprender diariamente um tempo dedicado especial de qualidade para se aprofundar nos temas bíblicos. Né? Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha, né? É uma vergonha que acontece hoje. Eu vou pegar uma fala sua, Caipira, que você falou aí, as pessoas devem estudar por elas mesmas. Eu acho que foi algo assim, se eu não estiver parafraseando, mas a ideia é essa. É o que falta realmente, né? E até resumo um pouco do que a gente falou aí até agora, né? Pessoas se deixar ser 100% influenciada por outro ser humano comedor de feijão, né? Igual ele, né? Ao ponto, igual a gente falou assim, de ter pessoas que abriam mão do próprio perfil dela, do próprio perfil, e passar a imitar o Bulhon e outros pregadores, né? O sotaque e tudo. Isso aí é um pecado até, né? Deus nos criou, cada pessoa nesse mundo é única, né? E você vai ser uma influência para Deus no reino com aquilo de único que você tem também. Você não pode anular isso, né? Você não pode anular a tua própria identidade, personalidade no reino também, né? Então, mas aí as pessoas viraram refletores do pensamento de outras e o problema é que a igreja ela vive um momento crítico de a igreja é como o hospital, né? Nós não estamos no céu ainda. Então, aí, você vai imitar quem se não, né?
se não tem ninguém perfeito. Então, você vai ter um problema aí. Então, se você estudar por você mesmo, você vai saber separar espinhas da carne do peixe, né? Pode ser o Papa, né? Se é que o Papa é um exemplo de santidade, você precisa filtrar, né, as falas, os discursos, os sermões. Cada um de nós aqui, né, cada um de nós aqui tem aquilo em que cada um é útil no reino, mas vai ter os espinhos também, né? Até pelo estado que nos encontramos atualmente, que profeticamente, né, a igreja iria atravessar um momento, né, onde haveria um certo orgulho de ter muita coisa sem ter. Então, essa característica acaba sendo a nossa característica, entendeu? De achar assim que a gente está pregando a verdade com absoluta perfeição, quando tem umas coisinhas erradas no meio aí. E a gente tem que filtrar, seja a pregação do Bulhon, seja o doutor, quem que for. Né? A gente tem que ter, igual os bereanos, né? Julgar de acordo com as escrituras para ver se é aquilo mesmo, se as coisas são assim mesmo. Por isso, assim, com todo o respeito, assim, igual a gente falou aqui do Bulhon, a gente sabe o quanto ele foi instrumento nas mãos de Deus para ganhar muitas almas para Cristo, mas ele tinha as imperfeições nos discursos dele também, e infelizmente essas imperfeições, né, foram agarradas por alguns, né, que acabaram indo para as trevas, né, do mesmo jeito que muitos, né, se converteram, muitos também se distanciaram pelas influências negativas. Quem sobrevive aí são aqueles que não se deixam ser meros, não deixa que outros pensem por eles, né? Entendeu? Ele vai realmente julgar pelas escrituras e aí vai separar todas as coisas, né? Mas tem que ter cuidado. Por exemplo, eu ouvi um sermão do Bulhão uma vez que ele falou uma coisa que não procede, né? E no meio das pregações, ele falou lá que, ele falando no sermão dele, assim, que se você um dia estiver numa luta contra um vício, está com vontade de beber, você só basta falar para Jesus, né, que você tem aquele vício ali, e a libertação vai vir de uma forma miraculosa. Aí ele falou, se a libertação não vier, você fala, ó, Jesus, não tem jeito não, estou indo para o bar, estou indo para o boteco, eu vou pôr o copo na mesa, vou virar aqui a pinga no copo, entendeu? Eu sei que Bulhão terminou falando assim, eu tenho certeza que você não vai beber. Só que assim, qual que é o problema? Esse tipo de mensagem aí? Ele está desconsiderando o livre-arbítrio, a vontade, a sua vontade que Deus não nos dotou de vontade à toa. E a vontade santificada, ela pode ser usada para o bem. Existem pecados que eu concordo que às vezes você nem percebe que foi liberto dele. Você até assusta, fala, meu Deus, esse erro que eu praticava já faz um tempo que eu não, né, uma coisa assim, que você nem percebeu. Mas tem pecados que tem uma batalha, tem uma luta muito grande, às vezes vai precisar de jejum e oração, né, porque essa casta não sai senão por intermédio de jejum e oração. Então, você tem que ter muito cuidado com certas pregações, entendeu? Que coloca assim tudo, entendeu? Não vai ter batalha, Jesus batalhou por você, não sei o quê. Tem vários contextos, casos diferentes, entendeu? E principalmente quando se trata de vício. Normalmente uma pessoa deixa vício com grande batalha, entendeu? E, Então eu e fiquei com algumas, triste com aquele... e sim. e com algumas derrotas, né? Algumas derrotas. Isso. Porque dentro da igreja, por exemplo, muitas vezes o cara fala, você não pode pecar. Concordo, a gente não pode pecar. Mas tem, vamos pegar, você colocou o vício do álcool. Isso. Por exemplo, você tem pessoas que têm o problema do vício do álcool. Meu pai foi um. Ele não se tornou adventista, ele foi de outra igreja. Nunca tive muito contato com ele. Mas assim, do período que ele se converteu nos últimos 8 anos da vida dele, pelo menos umas 3 vezes, ele saiu de casa para beber, bebeu e só voltou 3 dias depois.
sabe? Aí você fala, nossa, ele errou. Errou, cara. Mas o vício, ele é cíclico. Né? Isso eu falei para um usuário de crack. Um vizinho meu, ele viciou em crack. E ele passou quase um ano, assim, usando, vendendo tudo que ele tinha. Depois ele falou, eu parei. Aí eu olhei para ele num momento que ele tava bom, até ele arrumou um trampo pra mim, eu tava trabalhando com ele em um dia de semana. E eu falei para ele assim, cara, tá acontecendo o seguinte, o crack, ele vai ser de cíclico. Vai ter momento que você não vai usar crack. Você não vai sentir vontade. Mas vai ter momento que você vai sentir. Não tô falando porque eu não gosto de você, eu gosto de você, acho que você é um cara super gente boa. Mas eu tenho que te falar a realidade. Não é que você tá liberto agora. É que você tá num momento que o seu corpo tá dizendo assim, não. Não, não e não. O seu corpo tá dizendo não. E é isso. Então, por exemplo, meu pai, alcoólatra, foi internado várias vezes, foi pra igreja, não bebia, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes teve caso dele sumir de casa, da casa lá que ele morava, 3 dias, e voltar 3 dias depois. E vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Às vezes a pessoa ela vai vir pra igreja, vai ter as lutas dela, e não tem como, né, cara? Não tem como. A consequência, sabe? É. Né? Inclusive, viu, Adolfo, eu tenho para mim que confissão, arrependimento, perdão não são experiências de um ato. Para mim, é experiências de um processo e pode durar muito tempo, entendeu? Ela vem, ela vem aos pedaços. Então, tem algum pecado que a gente se arrepende hoje, entendeu? Aí demora muito tempo, a gente percebe, mas parece que é agora que eu estou arrependendo mesmo. Porque é um processo. Igual Jacó, por exemplo, um problema que Deus estava tratando em Jacó foi de passar a perna nos outros, né? Passar os outros para trás, né? Ele passou Esaú para trás lá, então estava no caráter de Jacó aquilo lá, entendeu? Do golpe, né? E eu percebo que demorou 19 anos para Jacó realmente se libertar daquela tendência que havia nele. Foi um processo. Várias vezes ele chorou na hora que ele fugiu da casa lá dele, né, no deserto, ele já entrou em aliança com Deus. E a gente pensa assim, nossa, Jacó aqui experimentou perdão, arrependimento. Mas não, quando você vai ver a história, tudo bem, ele estava tendo experiência, mas eram experiências em níveis. No nível mais profundo, ele só teve 19 anos depois, demorou 20 anos, no nível mais profundo. E precisou muito Deus usar muitas influências e circunstâncias para isso acontecer. Por exemplo, naquilo que ele mais errou, foi onde mais erraram com ele. Labão deu golpe nele 10 vezes só no salário, né? Mudou o salário dele 10 vezes. E teve mais o golpe da mulher trocada, né? Ia casar com Raquel, foi Lia, depois teve que trabalhar mais 7 anos, foi Raquel. Então você vê, realmente a misericórdia de Deus é muito grande, ele é paciente, porque a nossa experiência de arrependimento, confissão, ela vem em estágios, em níveis, né? E demora muito tempo até o nível mais completo. Porque o nosso coração é duro demais, a gente é cheio de orgulho e é difícil. Nós damos muito trabalho para Deus. Inclusive, no Novo Testamento, quando fala daquela mulher, que muitos dizem que foi Maria Madalena, que Cristo expulsou 7 demônios delas, né? Muitos teólogos falam que é uma referência àquela fala de Cristo quando fala, né, que quando o espírito imundo deixa uma pessoa e aí ele volta e a casa está vazia, ele traz mais 7. Ele vai para um lugar deserto, volta, a casa está vazia e traz mais 7. E Jesus estava falando ali para falar daqueles que abandonam o evangelho, né? Especificamente Israel ali, que abandonou, né? E naquele contexto também, Jesus vai falar do perdão, 70 vezes 7, tudo mais, bem naquele texto. E no caso de Maria Madalena, as 7 vezes lá, inclusive é um número simbólico, que alguns teólogos entendem que, na verdade, por muitas vezes, Maria Madalena caiu no mesmo pecado. E todas as vezes Cristo estendeu a mão para ajudá-la.
mas as 7 vezes ali quer dizer por muitas vezes, na verdade. Ela teria voltado a se prostituir, voltou de novo, e todas as vezes Jesus estendeu as mãos, até a libertação total e completa. Então, realmente, por isso que a gente não pode julgar ninguém aí, condenar, que a gente não sabe, só Deus sabe a história de cada um e o processo da misericórdia, na graça, e o trabalho que o céu está fazendo para a salvação de cada um. Mas tudo isso implica em luta, tem batalha, na maioria esmagadora das vezes, que a gente decide estar nessa jornada aí, caminhada aí, rumo à Canaã Celestial. E nossos sermões têm que aprimorar, trabalhar essa área também, que eu acho que é, entre muitos problemas atuais, essa tendência que está tendo hoje, que pendeu demais para o lado que Jesus é o nosso substituto, entendeu? E aí está indo muito para esse lado. É igual o pessoal hoje preocupa muito com os perfeccionistas que surgiram na igreja, mas eu acho que o problema maior da igreja entre liberalismo e perfeccionismo é o liberalismo. Liberalismo moral e espiritual, eu acho que é mais preocupante do que o perfeccionismo. O perfeccionismo hoje é umas bolhas isoladas que tem na igreja. No grande maioria, né, Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Perfeccionista, ele é pior do que o cara relaxado. Porque o cara relaxado, ele aceita todo não, mundo. isso é. Ele aceita todo mundo. Ah, a irmãzinha lá tá vindo com saia curta para ir, com shortinho curto pra igreja. Beleza, mano, ela tá vindo a um processo de conhecimento. Só que o perfeccionista, ele só olha para isso, pro exterior. Ele tá preocupado com a roupa que a irmã usa. Então o cara tá pior que pedreiro, mano, tá ligado? É um problema muito sério. É um problema muito sério. Entendeu? Só que eu acho que é uma bolha menor, entendeu? É igual a gente começou o nosso estudo de hoje falando que pipocaram, né, várias bolhas, nós temos muitas frentes. E eu acho que o perfeccionismo é uma bolha menor do que o liberalismo, que inclusive tem até uma força ideológica no mundo para isso hoje, fora da igreja. Que a gente falou aqui hoje também que a sociedade influencia a igreja. Então, o liberalismo moral, ele está mais forte hoje do que essa tendência do perfeccionismo. E a gente tem que ficar esperto com isso aí, entendeu? E perceber os tempos. Porque, por exemplo, uma influência no liberalismo moral que nós temos hoje no mundo tem a ver com a ideologia política mundial, que hoje a ideologia política de esquerda, ela tem muito maior força do que a de direita, no mundo inteiro. Ela é mundial, a influência, assim, onde no mundo globalizado, um país sofre a pressão dos outros, e aí vai, entendeu? E isso alcançou os nossos púlpitos e a igreja. Você tem muito mais influência do progressismo, da esquerda, entendeu? Da igreja, do que da direita. E a tendência deles é o liberalismo moral, não é o perfeccionismo. Então, o perfeccionismo é uma bolha menor dentro de uma série de problemas que a gente tem, com esse problema maior aí hoje. Só para encerrar aqui minha fala aqui, eu ia falar também que nem tudo é preocupante. Eu vejo que está surgindo uma geração nova. É rara, né? É um grupo raro, né? Mas tem de gente pensante e que está também descobrindo muita coisa nova de interpretação da Bíblia e de conhecimento, vendo as coisas que precisam ser corrigidas. É uma pena que é uma raridade. Isso aí é ouro, né? Mas a gente mas tem sempre os foi. ouro, né? Sempre foi, irmão. É. Caipira? Eu também estou reparando esse lado aí que o Isaías está falando, né? No meio do joio tem trigo também, né? Então, a gente tem que parabenizar, né? A nova geração entre aqueles que se levanta realmente para dar uma cavada aí nas escrituras e aprender com o Santo Espírito trazer coisa nova, né? Para o público. Uma coisa, um detalhe que, por exemplo, também eu acho muito engraçado, e eu acho até um erro também, muitas vezes dentro da igreja adventista, é que a igreja adventista ela tenta valorizar o jovem demais.
O jovem, o jovem, o jovem. Ah, o jovem, os jovens, os jovens, os jovens. Mano, quem sustenta a igreja não são os jovens. É os tiozão, cara. A força da igreja não tá na juventude, tá nos tiozão. Só que por causa da influência da sociedade, hoje é muito bonito você parecer ser jovem. Você parecer ser dinâmico. E não ser o tiozão que vai de terno e gravata, a irmãzinha que tá toda quarta-feira na igreja. Não. O que é bonito? Os jovens. Os jovens. Certa vez, isso foi em Maringá, cara. Um pregador começou a falar muito dos jovens. Não, porque os jovens são o futuro da igreja. A nossa igreja foi fundada por jovens e não sei o quê. Eu levantei a mão e falei pra você, só que é o seguinte, né, meu? Vamos pegar os jovens que fundaram a igreja. Ellen White, 17 anos de idade. A menina já manjava de profecia, ó, sabia as 2.300 tardes de manhã, aqui, ó. Guilherme, o Thiago White, que casou com ela, né? Ele era pastor aos 21 anos de idade, era um cara que estudava muito a Bíblia. Uriah Smith, um dos caras que mais escreveram sobre profecia na nossa igreja. Uriah Smith, não tinha uma perna, estudioso das profecias como ninguém. J.N. Andrews, o cara sabia o Novo Testamento de cor. Aí você quer comparar esses jovens com os jovens de hoje? Você quer comparar? Vamos fazer comparação? Então, assim, o futuro da igreja é os jovens? Então, os jovens estão seguindo por esse caminho? Aí, ó, a pessoa que estava falando falou, verdade, né? Então, muito se fala dos jovens e não tenho nada contra os jovens, porque jovens são talentosos, são pessoas que querem conhecimento. Mano, um bom professor de escola sabatina, um bom líder de jovens dentro da sala dos jovens, lidando com os jovens, ele fortalece demais a igreja e tudo, concordo. Só que assim, o jovem ele não tem que ser ouvido para tudo. E a igreja tem que se preocupar demais em ouvir jovem. E não é, mano, é o tiozão. Porque o jovem ele vai envelhecer. O jovem vai envelhecer. E aí ele vai ver que muito daquilo que ele achava no passado tá errado hoje, né? Tem uma frase que diz assim: quando a gente era criança, a gente achava que aquele pai lá da grande família, sabe, o Alceu da grande família, o pai da grande família, aquele cara grandão, aquele velho chato pra caramba que você achava chato, você percebe que você tá ficando velho quando você começa a não discordar dele, mas concordar com ele. Mas não é? Quantas coisas a gente faz hoje que a gente acharia um absurdo no passado? Porque isso se chama amadurecimento. Só que enfatizar a juventude demais é um erro, cara, porque você mata, você desvaloriza o velhinho. Eu gosto mais dos velhinhos do que da juventude. Porque se os velhinhos eu chamar para estudar Bíblia, eles querem saber de Bíblia. Pergunte se o jovem quer saber de Bíblia. Às vezes sim, às vezes não. Só que muitas vezes ele não aguenta o tranco do estudo, que é a disciplina e a disposição. Então, uma coisa que a igreja tem que olhar é para os tiozão. É para os tiozão. Às vezes é para o cabeça branca. A sociedade está envelhecendo. A nossa sociedade está envelhecendo. Nenhum de nós aqui tem menos de 30 anos. Lá no grupo do Pirataria, não tem pessoas com menos de 30 anos, são 2 ou 3 só. É tudo tiozão. Então, a igreja, eu acho que ela erra em se preocupar demais em querer os jovens. Não, acho que não é o futuro, né? Mas é uma preocupação sociológica da igreja que a gente pode comentar em outro momento. Gente, finalizo minha fala aqui. Caipira, fala aí para se despedir, depois de Isaías, e a gente finaliza a live. Valeu. Né? A gente tem que deixar aquela frase de Ellen White: a igreja precisa de homens que não se compram nem se vendem pela causa do evangelho. Né? E orar para que Deus levante esse povo aí, né, em todas as épocas, em qualquer geração, até a sua volta. Amém. Eu achei interessante o que a Adolfo falou sobre os jovens, né? E eu estava lembrando, a gente falou da influência da sociedade. E outra vez, isso é o que está acontecendo na sociedade hoje, na escola, né? Os meninos perderam o respeito pelos professores, é um problema sério. Você vê que realmente... E outra coisa, foi imposto isso de dar mais lugar de fala para os estudantes. Tem um educador que eu filtro ele, que é o Paulo Freire,
algumas coisas que ele falou foi importante, mas outras, Deus me livra, né, Adolfo? O cara Isso aí, fudeu com a educação paulista, mano. arrasou, exatamente. Colocou os meninos no lugar dos professores. E aí hoje você tem. Então, esse problema que ele falava que a educação tem que ser horizontal, tinha que ter uma certa verticalidade aí, tem que respeitar a autoridade do professor. E aí, esse é mais um problema que a gente tem também hoje na igreja, né, onde cadê os nossos líderes, né, a velha guarda aí, para estar ajudando na liderança da igreja, né? E é outra crise. Mas eu queria terminar minha fala, assim, voltando ao assunto de que também a gente está vivendo um momento privilegiado. Porque, assim, quando surge toda sorte de erros, de ensinos errados, segmentos diferentes, tem um provérbio que fala que o sábio aprende com os erros dos outros também, está na Bíblia. O sábio aprende com os tolos. Então, tem um lado positivo aí. Por isso que acaba naturalmente emergindo uma geração nesse meio aí também, que está observando todos os lados e vendo para onde é que ela tem que ir, para onde tem que andar. Então, a gente tem a Bíblia como uma grande fonte de verdade, e no meio desses montes de pregações e interpretações aí, a gente também faz os comparativos, filtra, faz a média, ou dispensa, quando tem que dispensar, e é um momento privilegiado, porque vai surgir uma geração com conhecimento que ninguém teve no passado também, viu? Porque no meio dessa confusão toda também, porque a verdade, ela não tem como. Quando a verdade ela é muito combatida, ela emerge mais forte. Isso é um fenômeno natural também. A gente só tem que orar a Deus para estar nesse grupo aí do remanescente que vai emergir com a verdade mais forte do que era antes ainda. Então essa é a minha fala, que Deus nos abençoe aí. Concordo com o Isaías, né? Nesse ponto, por exemplo, no grupo lá, um dos jovens que tem menos de 30 anos de idade é o Pinguim. Pinguim tem 18 anos de idade. Com 15, quando ele completou 15 anos de idade, eu dei um Novo Testamento grego para ele, cara. Tá ligado? Eu dei de presente o Novo Testamento grego. Um amigo meu, Rafael, o Ramon Gomes, o Barba Fosca, deu para ele um léxico analítico, um outro deu interlinear. O cara com 15 anos de idade já estudava grego. Então, assim, nem todos os jovens estão perdidos. Eu não estou dizendo que todos os jovens não devam ser ouvidos. Só que, Isaías com seus 45 anos de idade tem mais a ensinar do que um cara com 15, com 12, com 20, né? O Caipira aí também, né, com seus 30 e poucos anos, tem muito mais experiência de vida para poder falar e até conhecimento bíblico do que um adolescente de 17 anos de idade, né? O Adolfo, né, o Capitão Barbarrala, com seus 30, 32 anos de idade, ele tem muito mais a passar do que o Adolfo, o Barbarrala. O Barbarrala nem existia, né? O Adolfo de 20 anos de idade que chegou na igreja ontem, né? Então, existe essa caminhada dentro da igreja, essa caminhada de estudo, que eu acho que tem que ser levado em consideração. Mas, gente, vou finalizar a live aqui. Desculpa ter prendido vocês demais, o Caipira e o Isaías. Muito obrigado pela presença de vocês. E bora voltar aí depois em outras lives aí tocar o terror. Um abraço. Fumos.